O início de tudo. O Major. Muitos de vocês já se perguntaram por que de ser o campeonato mais prestigiado do Blockstrike. Durante anos, foi o torneio com mais renome e disputa dentro do competitivo. E por mais que tenha sido realizado por diversas organizações, a sensação de disputar ou vencer o Major é sem igual. Hoje iremos falar da história por trás do maior evento do Blockstrike, o torneio de gerações, o torneio que coloca os jogadores em um patamar sem igual. E com isso, a Rank S apresenta Major, a história. Bom, para começarmos essas histórias, primeiro devemos voltar a 2018, no qual foi o ano onde o competitivo do Blockstrike cresceu sem igual, graças à TSL, sendo a primeira organização do Blockstrike, em que regia o competitivo. O nome foi escolhido devido à grande influência que o jogo CSGO tinha em nossa comunidade. 90% dos jogadores do competitivo se inspiravam em times e grandes lendas do CSGO mundial. A TSL, sabendo disso, decidiu dar início a esse sonho no BS. Com mãos de Vitor Encon, Thiago Ti e João 4KKP, além de outros como Eric KNS e Vitor Strong, a TSL iniciou o primeiro Major da história do Blockstrike. O seu nome era TSL Major Premiere 2018. Esse Major foi muito disputado e com várias emoções. A final foi entre dois grandes times e que conseguiram parar a comunidade. Os times eram Razer e Red. A Razer, na qual não mediu esforços para vencer a Red e garantir o primeiro Major da história. O time da Razer, que era composto com grandes nomes, no qual era Leonardo 420, Vitor Strong, Alisson Shells, Alisson Pacha, João 4KP, entre outros, se sagrou campeão do primeiro Major da história do Blockstrike. O jogador Vitor Strong foi eleito o MVP do torneio. Após o sucesso do primeiro Major, a TSL, de olho nisso, decidiu realizar a TSL Major Premiere 2.0, o segundo Major do ano de 2018. A final foi marcada entre Razer x CSR, do qual mais uma vez a Razer, o melhor time de 2018, conquistava o bicampeonato de Major na história, com os mesmos protagonistas, tendo dessa vez Leonardo 420 sendo eleito o melhor player da competição. Isso após inúmeros torneios ao longo de 2018. Alguns torneios também carregaram o nome de Major, mas não eram considerados Major, como o próprio Ti ressaltou ao ser questionado dos famosos Major Cup, que aconteceram no ano de 2018. Bem, no fim de 2018, tivemos o terceiro e último Major do ano, a TSL Major Premiere 3.0. Major esse em que a Razer mais uma vez chegou à final, chocando o Brasil e enfrentando na final a lendária GC. Na final não houve muito resultado, uma Razer apática, contando apenas com o brilho de seus star players. Para vencer rounds, tomou um sonoro 2-0 para GC. Na final, onde a GC se viu campeã do terceiro Major na história. Major marcado pelas atuações do MVP do torneio Felipe Sink e Diogo AMZ, no qual foi MVS do torneio, além de outras estrelas como Juan Brizado, Matheus Hard e Phelps. A GC escreveu seu nome na história no final de 2018, mas essa história iria continuar em 2019, após o fim de 2018 e o fechamento temporário da TSL. Thiago, denominado Ti, criou a lendária GSE, organização que foi o pilar do BS nos anos de 2019 e 2020. A GSE organizou a GSE Brasil Extreme Masters Major 2019, o Major que marcava o início da nova geração de 2019. O Major
que teve em sua final o lendário GC X CSR. Essas eram as melhores equipes do ano, em busca do título supremo. E mais uma vez, a GC venceu após um torneio incrível. Em uma atuação de gala na final, Cauã RN foi eleito o MVP do Major e ajudou a GC a conquistar seu segundo Major no Block Strike, empatando com a Razer. A equipe da GC de 2019 contava com um time de jovens talentos como Nesk, Chacal, Fê, RN, Wes e, por fim, jogadores da velha guarda como Diogo AMZ, Jonathan, Joe e o lendário Alisson, Sansei. A partir de aqui, viajamos para 2020, ano em que o BS viveu seu auge de torneios e organizações tendo TSL, GSE, SUVO e LCB. Organizações ativas no competitivo. Tivemos um ano com mais torneios Tier S e Tier S+. Ano marcado pelo lendário Major Adrenaline 2020. Major que é organizado pelas 4 organizações citadas acima e que teve como grande surpresa e campeã a Astralis. Esse título foi muito sofrido e vencido na raça, em cima da equipe da Vanx. Major esse que, mais uma vez, Leonardo 4/20 foi protagonista e MVP do torneio, anotando seu nome ainda mais na história do Block Strike. Jogadores como Gustavo Balboa, Eduardo Scuba, Guilherme Enfer, entre outros da Astralis, colocaram seu nome na história dos Majors. Com esse título e pela primeira vez, o Underdog vencia o Major. Agora, voltando 3 anos atrás, o ano de 2021, tivemos 2 grandes Majors. A TSL Major Cup foi a primeira, um torneio que contou com grandes equipes do Brasil e Europa. A equipe que venceu foi a GT, em um 2-1 eletrizante. A equipe venceu em cima da QNTS. E por incrível que pareça, o jogador Leonardo 4/20 foi eleito MVP do Major, e pela terceira vez em sua carreira ganhando o título. 4/20 no qual, antes disso, já havia ganhado 2 do mesmo. E após esse título, ele se tornou o jogador com mais Majors e MVP de Major na história do Block Strike. E é um Major que contou com atuações lendárias dos jogadores Rian Nico, Alisson Alpha e Rian Zen, que ajudaram a GT na conquista do seu primeiro Major. Um time que ganhou o primeiro Major do ano foi simplesmente atrás do segundo, assim participando da SUVO Majors 2021. Esse Major reuniu os melhores times da América Latina e da Europa. A premiação foram incríveis R$300. A GT, como dita, em cima chegou à final sem dificuldades. Enfrentaria na final a equipe da FY. O que eles não contavam é que a FY era a melhor e maior equipe que já pisou em um servidor na história do Block Strike brasileiro, e com incríveis 13 títulos Tier S. Foi um fácil top 1 em 2020, e nesse ano eles defenderam a tag da Penta Sports. A final foi emoção do início ao fim, sendo uma MD3 muito disputada, onde, por 2 mapas a 1, a FY venceu a GT e se consagrou Major Champion. As atuações lendárias dos jogadores da FY consagrou um Major que marcou a geração mais vencedora que o BS já viu. Apesar disso tudo, o player que recebeu o MVP foi incrivelmente o 4/20, um recorde que, creiamos, vai ser muito difícil de ser passado. Esse Major obteve outros recordes, como o do Shells, ao chegar em seu terceiro Major na carreira, se tornando o segundo jogador com mais Major até a época. E com isso, chegou ao fim da geração de ouro, o Block Strike brasileiro, dando início à nova era em 2023. Nesse ano, houve a criação da WHL, em que sediou o primeiro Major, estreando a WHL Major League.
Esse Major foi emocionante, com grandes times e com uma grande final. Essa final teve como protagonismo da GT e KNTS. Uma final acirrada, chegando aos rounds 19 a 19. A vitória chegou através de 1 versus 3, no qual foi feito pelo player de nome Rian Nico. A GT garantiu o primeiro Major 2023, destacando para jogadores como Gabriel Helix, Cauã RN e Lucas Laco, que ajudaram a equipe da GT na busca do seu segundo Major na história do Blockstrike competitivo. Após a conquista do Major, Cauã RN empatou com Alisson Shells em número de Majors, conquistado através de 4 e 20. Já no final do ano 2023, tivemos então o último Major até aqui, a Rank S Major League. Esse Major foi marcado pelo título histórico da equipe Top 1 de 2023, que quebrou recordes, a Chaos. Após atropelar seus adversários, a Chaos chegou à final contra a SV e não se intimidou, aplicando um 2 a 0 e conquistando o tão sonhado Major. A Chaos, que com um Major garantiu o Top 1 de 2023 e se colocou entre os maiores e melhores times da história do Blockstrike competitivo. Destaque para os players Sávio FNX, Brian KMX, Marcos Valknut, Ian Screamix e pro GL e MVP Eduardo Oscar, se tornando o segundo GL na história a vencer o Major e ser eleito MVP, ato realizado por Vitor Strong em 2018. E essa então é a história do mais charmoso e disputado torneio Major ao longo das histórias. E aí, qual será o próximo Major Champion?